A umidade sufocante da floresta tropical pressiona a pele como um manto pesado. O ar é espesso, carregado com cheiro vegetal e terra molhada. Estamos em uma das regiões mais inóspitas do planeta, um continente afastado de tudo, um labirinto verde onde a visibilidade é reduzida a poucos metros e cada sombra pode esconder uma sentença de morte. É nesse cenário que uma expedição de caça avança. Eles não são amadores, estão acompanhados por um especialista, um cão de caça de 40 quilos. Ele não é um animal doméstico qualquer. Treinado para encurralar javalis selvagens e enfrentar predadores, sempre atento e transpirando coragem. Esse cão é musculoso, destemido e, quando necessário, brutal. O cachorro dá sinal de alguma coisa na frente. Ele dispara, irá cercar o alvo. Os caçadores ainda não enxergam o que é, mas então os latidos cessam e o silêncio paira. Não há ganidos de dor, não há o som caótico de uma briga prolongada daquelas que quebram galhos e revolvem a terra. Apenas um silêncio que preocupa muito os caçadores. Ao chegarem na lareira, a cena que encontram é impactante e totalmente inesperada. Titã, o cão companheiro treinado para caça, está morto. Seja o que for que tenha feito isso, foi rápido e eficaz. O cachorro não aparenta ter os ossos quebrados ou o pescoço dilacerado por algum predador, mas no abdômen do cão há um corte vertical quase perfeito, uma incisão de mais ou menos 20 centímetros. Apesar das vísceras expostas, não há mastigação. Seja o que for que tenha feito aquilo, não se alimentou, apenas eliminou seu opositor. Os caçadores e donos do animal se entreolham, o pânico começando a se instalar. Isso não parece obra de um animal. Na selva, a morte é suja, é caótica. Algo tão meticuloso parece até ter sido feito por um humano. Parece que alguém, escondido na folhagem, desferiu um golpe único, com uma machete militar ou uma faca de combate de lâmina larga. Mas eles estão a quilômetros da civilização. E não há ninguém aqui. Então nada parece fazer sentido. A caçada é interrompida e o corpo de Titã é recolhido. O caso toma repercussão na mídia local. Semanas se passam e então, dias depois, o padrão se repete. Outro cão de caça é encontrado, dessa vez vivo, mas por um fio. O animal está em choque, tremendo, com um talho profundo no flanco que errou órgãos vitais por milímetros. A ferida é idêntica, um corte liso, como se a própria pele tivesse sido aberta por um bisturi gigante. O que está acontecendo aqui? Que tipo de fantasma habita essas matas? Que criatura possui a capacidade de esviscerar um predador de topo em uma fração de segundos, sem usar dentes, sem usar força bruta de esmagamento, mas sim uma lâmina invisível? A resposta nos leva de volta a uma era esquecida, onde monstros caminhavam sobre a terra. O assassino de Titã não é um animal qualquer, e ele está observando agora. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai entrar na zona de anomalia. Vamos investigar um caso que confundiu a polícia florestal e aterroriza moradores locais. Hoje nós vamos desmascarar um assassino que a evolução esqueceu de extinguir. Você vai testemunhar o momento exato em que a floresta decidiu que dentes não eram suficientes e criou uma espada viva. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A Austrália é conhecida mundialmente por abrigar animais altamente peçonhentos que habitam em cidades, mas também animais brutais, donos de uma força esmagadora que chamam esse pedaço de terra de lar. Em meio à natureza e à civilização, incidentes como esse continuam acontecendo ano após ano, e para entendermos quem ou o que executou Titã e outros cães de caça com tanta frieza, precisamos primeiro analisar o contexto. Estamos lidando com um ambiente hostil, um ecossistema forjado no inferno tropical de Queensland, na Austrália, uma arena onde a única lei vigente é matar ou morrer.
Na selva do continente mais isolado do globo, a lista de suspeitos é uma galeria de vilões notórios. Vamos alinhar os acusados habituais para entender por que nenhum deles se encaixa no perfil deste assassinato. O primeiro suspeito natural seria o crocodilo de água salgada. Um leviatã que pode chegar a 6 metros, uma relíquia viva que domina os rios e mangues da região, que tem conexão direta com o mar. Mas o modus operandi não bate. O crocodilo é um mestre da força bruta, não da precisão. Seu ataque é o giro da morte. Ele morde, trava sua mandíbula com toneladas de pressão e gira para arrancar membros inteiros. O corpo de Titã estaria destroçado, ossos moídos ou, mais provavelmente, teria desaparecido nas águas turvas para o réptil poder se alimentar de sua presa. O crocodilo não faz incisões cirúrgicas, ele faz demolições. O segundo suspeito, o dingo, um cão selvagem chamado de lobo australiano. Eles são astutos, caçam em matilha e são implacáveis. Mas dingos matam pelo cansaço e por mordidas múltiplas. Eles atacam os calcanhares, o pescoço, o flanco. Uma carcaça atacada por dingos é um mapa caótico. Mordidas, salivas, hematomas múltiplos. O assassino de Titã desferiu um único golpe fatal. Dingos não têm essa disciplina. Se fosse apenas 1 ou 2 dingos contra um cão treinado de 40 quilos, seriam os dingos a vítima aqui, pois apesar de selvagens, eles são pequenos e leves, pesam cerca de 15 quilos apenas. E quanto ao javali selvagem? O tanque de guerra da floresta. Eles possuem presas afiadas, que podem abrir a barriga de um cão, verdade, mas o ataque do javali é baixo, sujo e ascendente. Ele usa a cabeça para impulsionar o golpe de força. O local estaria revirado, a terra batida pela luta de 2 corpos pesados se chocando. A morte de Titã foi silenciosa e instantânea. Não houve guerra, houve execução, sem contar que Titã era treinado para identificar esses animais para seus caçadores. Dificilmente perderia para um javali. Então, o que nos resta? Se eliminarmos dentes, as garras curvas de felinos que não existem nessa região, e a força bruta dos répteis, precisamos olhar para algo que a maioria das pessoas sequer considera perigoso. Precisamos olhar para o passado. E depois para o presente. O que na Terra é o parente vivo mais próximo dos dinossauros? O assassino possui uma silhueta bípede. Ele caminha sobre 2 pernas. Ele tem penas, apesar de não voar. Mas não se deixe enganar, não estamos falando de uma ave comum. Estamos falando de uma criatura que olhou para a extinção dos dinossauros e decidiu recusar o convite. Do pássaro mais agressivo do mundo. O culpado é o casuar. Muitos o chamam de a ave mais perigosa do mundo, mas esse título é fraco. É um eufemismo que não faz justiça ao terror que esse animal impõe. O casuar não é um pássaro no sentido poético da palavra. Ele é o último velociraptor. Ele é um dinossauro que trocou escamas por uma plumagem negra e hirsuta, mantendo toda a psicopatia dos seus ancestrais do período Cretáceo. Antes de revelarmos como essa ave agiu para derrotar Titã, precisamos entender a psicologia por trás de suas cores tão belas. O casuar não é uma presa assustada como um avestruz ou uma ema que correm ao primeiro sinal de perigo. Ele é territorialista ao extremo. Veja, se você invade o território de um urso, ele pode blefar e se afastar de você. Se você invade o território de uma cascavel, ela avisa com um chocalho para que você não se aproxime. O casuar não avisa e nem vai blefar. Ele parte para a ofensiva e te expulsa de suas limitações da pior maneira possível. E agora, a anatomia do assassinato. Como um pássaro mata um cão de caça de 40 quilos com um corte limpo e preciso. O segredo não está no bico. O bico é apenas para comer frutas. O verdadeiro arsenal está nos pés. As pernas do casuar são pilares de músculo puro, projetadas para impulsionar um corpo de até 70 quilos através da mata densa a velocidade de 50 km por hora. Ele é mais rápido que um campeão olímpico e consegue saltar obstáculos com uma agilidade assustadora. Mas na ponta de cada pé de 3 dedos reside uma adaga.
O dedo interno de cada pé não possui uma unha comum, ele ostenta uma garra hipertrofiada, reta e pontiaguda, que pode medir até 12 centímetros de comprimento. Não visualize uma garra de águia, que é curva para segurar, visualize um punhal, visualize uma baioneta de queratina, dura como pedra e afiada como uma navalha. Essa é a faca de combate que os donos do cão imaginaram. A natureza equipou o Kazuar com 2 estiletes biológicos, e ele sabe exatamente como usá-los. Se você está chocado com a ideia de que um pássaro carrega 2 adagas nos pés, já esmaga o botão do like. Isso ajuda o Ordinário a continuar desenterrando esses monstros para você. E se inscreva, porque a natureza não para de criar pesadelos. Agora, vamos tentar reconstruir o momento final do Titã. O cão de caça fareja algo. Ele sente o cheiro de uma ave. Seu instinto dispara. Ele acha que encontrou uma presa fácil, um frango gigante. Ele corre, a adrenalina bombeando, os dentes à mostra. O Kazuar não foge, ele para. Ele ergue a cabeça, coroada por aquele capacete ósseo, o casque que lhe dá uma aparência de gladiador romano. Ele emite um som, não um pio, mas um estrondo de baixa frequência tão grave que você sente o peito antes de ouvir com os ouvidos. E permanece ali, esperando o ataque de frente. Quando o cão salta para morder, não para a bater, e sim para imobilizar a presa até que os caçadores cheguem ao local, o Kazuar aciona seu mecanismo de defesa. Diferente de um cavalo que coiceia para trás, o Kazuar salta para a frente. O animal de quase 1,80 m de altura se lança no ar, atingindo até 1,5 m de elevação vertical. E no ar, usando as asas para equilibrar, ele projeta as pernas para frente. Aqui, a física faz o restante. A unha encontra o peito do cão e quando o Kazuar desce, ele traz consigo todo o peso do corpo somado à força explosiva das suas coxas. A garra de 12 centímetros não apenas perfura, mas também rasga o tecido. É evisceração instantânea. O cão é derrotado antes mesmo de entender o que atingiu. O corte é tão limpo e tão rápido que em alguns casos a vítima nem sangra imediatamente devido ao choque dos tecidos. O Kazuar, apesar de onívoro, raras vezes se alimenta de carne fresca, preferindo insetos e por isso deixou o local pensando que aquele seria o único invasor. Essa é a anomalia que procurávamos. O ferimento de faca não era humano, era a assinatura do último Velociraptor, dinossauro moderno. Mas calma, porque ainda não terminamos. Esse arsenal não é usado apenas contra cães que invadem seu território. O Kazuar é uma das poucas aves na Terra com um histórico confirmado de ataques fatais a humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados estacionados na Nova Guiné e na Austrália receberam ordens explícitas, colocadas em manuais de campo. Fiquem longe dessa ave. Eles sabiam que um tiro poderia não parar o animal antes que ele desferisse o golpe fatal. Mais recentemente, em 2019, um trágico evento na Flórida chocou o mundo e provou que o instinto do Kazuar não pode ser domesticado. Um criador experiente, Marvin Arrows, um homem que amava essas aves, caiu acidentalmente no quintal onde mantinha um desses animais que ele trouxe da Austrália. Na natureza, cair diante de um predador é um convite. Para o Kazuar, foi um gatilho. Em segundos, a ave estava sobre ele. O mesmo golpe, a mesma mecânica. Foi um único ataque, rápido e brutal. O homem não sobreviveu. No dia 13 de abril de 2019, essa ave mostrou ao mundo que, mesmo criado em cativeiro, alimentado por mãos humanas, o dinossauro interior nunca dorme. A programação genética continua a todo vapor. Os ataques a cães na região continuam, e agora os cães estão sendo treinados para não se aproximarem dessas aves quando avistam uma. Sabe o que aprendemos hoje? Que a natureza não precisa de tecnologia para criar a arma perfeita. O Kazuar é a prova viva de que a extinção não levou todos os monstros. Alguns ficaram para trás, apenas para nos lembrar de quão frágeis nós, humanos, realmente somos. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.